houve uma época nas organizações em que virou meio que moda as lideranças estudarem o Príncipe de Maquiavel. Essas lideranças, elas tinham como objetivo liderarem como se fossem príncipes, com base no medo, com base na autoridade do príncipe, com base na força, e com isso fazer com que seus liderados produzissem com base no medo. Medo de perder o trabalho, medo de não serem promovidos, medo de serem rebaixados. Então, essa ideia ultrapassada era uma ideia de ver a empresa como se fosse um principado. Então, o que eu queria trazer hoje, aqui com base na leitura da Política de Aristóteles, seria que a gente pudesse pensar na empresa, pensar na organização, não como uma empresa, mas como uma cidade-estado, como a polis grega, no qual o CEO, a liderança, é o governante dessa polis. E você pode estar achando estranho, porque você vai dizer o seguinte, assim, poxa vida, mas trazer política para dentro da empresa pode ser uma coisa que não vai funcionar muito bem. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente precisa pensar na política no seu sentido original. Já que esse canal aqui é um canal de raízes filosóficas, eu acho que a gente tem que pensar nas raízes filosóficas da política. Né? A política, a palavra política vem da polis, né? Da cidade-estado. Então, literalmente, a política, o significado da política é o de administração da vida pública. E Aristóteles, quando ele escreveu esse tratado aqui, ele colocou aqui as bases da política, que, embora tenha sido escrita há mais de 2.300 anos, isso ainda serve até hoje, não só para a gente repensar a nossa concepção de política, né? Esse ranço que a gente acabou criando de política, de que isso na empresa é tudo politicagem, porque em tal empresa tem muita política, para você conseguir uma determinada promoção é preciso ser muito político, é preciso ser muito política. Todas essas formas de uso da palavra política vêm carregadas de muito preconceito, né? Então essa aversão que a gente acabou criando da política pelo fato de que a política hoje ela fica muito relacionada com corrupção. Mas se a gente pensar no sentido original da palavra, faria sentido a gente pensar então na organização, né, na empresa, nesse mundo corporativo, como pequenos estados, cada empresa representando um estado, no qual lideranças são então governantes. Um conceito fundamental que Aristóteles traz aqui na política é o de que toda cidade é uma espécie de associação que tem em conta um bem, que é a felicidade. Então, por que fazer essa analogia? Porque a realidade do mundo do trabalho hoje, a gente sabe como é. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão ficando doentes, trabalhando demais, as cobranças são muito frequentes, muito constantes e crescentes. Né? As metas, essas entregas que você, quando você atinge uma meta, né, logo no semestre seguinte, vem novas metas e dobradas. Então, tudo isso causa muito sofrimento. E aí faz com que o trabalhador, hoje, ele se sinta um Sísifo. Né? Esse mito do Sísifo, que é, né, esse personagem da mitologia grega que foi castigado pelos deuses a empurrar eternamente essa pedra morro acima, e chegando lá ela volta e ele começa tudo de novo. Esse mito ele ilustra
muito bem o que é o trabalho, o que é o mundo do trabalho hoje. O que é o mundo corporativo? Um trabalho sem esperança, um trabalho repetitivo, um trabalho sem sentido, um esforço é, sem fim, né? Perpétuo, e no qual nunca se alcança um objetivo. Se a gente pensar nessa falta de sentido que o trabalhador percebe hoje no trabalho, a gente chega naquela definição de alienação de Marx, que é aquela questão que o trabalhador ele não se vê no trabalho, ele não se identifica no trabalho. Essa alienação causa sofrimento. Então, pensar na empresa como a polis, como uma cidade no qual o governante ele está preocupado com o bem-estar das pessoas que pertencem àquela cidade, que pertencem àquela associação, poderia trazer um sentido de pertencimento às pessoas. Embora se fale muito no mundo corporativo, se fale muito em pertencimento, né, orgulho de pertencer, é, na verdade as pessoas não se sentem pertencentes daquele grupo, porque são deixadas de fora de muitas questões. Muitas vezes executam trabalhos sem terem o entendimento do porquê fazem o que fazem. Essa falta de pertencimento causa sofrimento. Se a gente olhar aqui Aristóteles, ele diz, né? É, é evidente que a cidade faz parte das coisas da natureza, ou seja, o trabalhador ele se sentiria parte daquela empresa e que o homem é naturalmente um animal político destinado a viver em sociedade. Quando você trabalha em uma empresa e você não tem esse senso de pertencimento, você não tem essa compreensão, você não tem esse senso de sociedade, isso gera muita angústia, muita aflição, porque vai contra a natureza do homem pelo fato de que o homem é um animal social. Lideranças, então, que insistem nesse modelo de príncipe, nesse modelo ultrapassado, de forçar o cumprimento de metas, esse é um modelo centrado em resultados. Se essas lideranças passam a desenvolver uma forma de trabalho que seja centrada no bem-estar da sociedade da empresa, né, dos trabalhadores, essas pessoas naturalmente se sentirão melhor e produzirão mais. Porque precisa pensar o seguinte, as lideranças, elas precisam ser treinadas para fazerem com que as pessoas possam florescer nas suas potencialidades. Então, pensar na empresa como a polis, pensar na empresa como a cidade, seria trabalhar para buscar a felicidade das pessoas no sentido de que as pessoas possam florescer as suas potencialidades. Então, se as lideranças passarem a pensar na empresa como uma sociedade e passarem a centrar as suas ações no sentido de florescimento do indivíduo, as pessoas trabalharão melhor e poderão exercer as suas potencialidades. As empresas, elas não pensam em colocar as pessoas naquilo que elas sabem fazer melhor. Então fica todo mundo nivelado ali, existe uma trilha para o funcionário seguir e muitas vezes se coloca em liderança um funcionário que não tem perfil de liderança nenhum, e isso acaba causando sofrimento em massa, todos sofrem, porque você tem pessoas fazendo coisas que vão contra a sua própria natureza. As lideranças são as que têm as condições de direcionar os esforços para que cada um possa trabalhar o seu autoflorescimento, o seu autodesenvolvimento, o desenvolvimento das próprias potencialidades, que aí sim resultarão no resultado que a empresa precisa, no resultado que a empresa espera. Mas aí a gente está falando de uma mudança de perspectiva, uma mudança de visão. Essa mudança ela só é possível
a partir das lideranças, porque os trabalhadores eles conseguem promover alguma mudança do ponto de vista pessoal, que seria a partir do desenvolvimento da consciência, da elevação da consciência sobre esse sofrimento que existe hoje no trabalho, estabelecer ali alguns limites. Isso é possível, eu já venho falando isso aqui, né? Então, assim, quando o funcionário recebe uma mensagem fora do horário de trabalho, um e-mail fora do horário de trabalho, aquilo já domina a mente da pessoa que vai começar já a pensar nesse trabalho para o dia seguinte. Então é preciso não olhar o e-mail fora do horário de trabalho, é preciso estabelecer limites para essas mensagens que chegam fora do horário de trabalho, para que você possa viver também uma vida fora do horário de trabalho e não se sentir culpado, não se sentir culpada por isso, não se sentir privilegiado, privilegiada quando é acessado fora do horário de trabalho. E essa é uma mudança pessoal, mas que não muda o sistema. O que vai mudar o sistema? Somente quando novas lideranças, a partir do momento que elas começam a chegar em novos postos de trabalho, que elas possam pensar as suas lideranças, as suas práticas de liderança a partir de um modelo centrado nas pessoas e não nas metas. As metas serão esquecidas? Claro que não. As metas serão atingidas, mas elas serão atingidas a partir da entrega das potencialidades naturais de cada indivíduo. As pessoas estando bem, as pessoas não adoecendo, elas trabalham bem. E o pensamento que existe hoje é muito no sentido de, vamos tirar tudo do trabalhador, se adoecer, adoeceu, a gente troca. Só que existe um alto custo para a empresa em relação à troca de um trabalhador. O trabalhador, ele traz com ele todo um conhecimento acumulado, um conhecimento que muitas vezes ele recebeu do trabalhador que o antecedeu, que passou toda aquela experiência, todo o histórico relacionado àquele trabalho. E em cima disso, esse trabalhador desenvolveu novas técnicas, desenvolveu novas formas de fazer, adquiriu novos conhecimentos e novas experiências que vão com ele quando ele adoece. Então, existe um custo de reposição do trabalhador que é alto e que as empresas não estão conseguindo perceber ou não estão conseguindo mudar a forma de trabalho, porque elas perceberam que existe um custo. Mas o modelo neoliberal ele é muito forte, muito centrado no resultado. Então, essa mudança de perspectiva, ela só vai acontecer se as empresas passarem a treinar melhor as suas lideranças para essa mudança de postura. Essa postura que seria a do governante que busca o bem-estar dessa comunidade, dessa organização, que busca justiça. Terrível a calamidade é a injustiça que tem armas na mão. Ou seja, essas armas seriam o quê? O poder desse governante, o poder da liderança. Se é uma liderança que trabalha de forma injusta, que não busca a justiça dentro do trabalho, as pessoas vão se revoltar. O trabalhador se revolta. Aristóteles diz aqui: a desigualdade dos trabalhos e dos prazeres virá despertar naturalmente o descontentamento por parte dos que trabalham muito e recebem pouco, contra aqueles que trabalham mal e recebem muito. Então, as lideranças elas precisam ter também esse senso de justiça dentro do trabalho. Tudo isso faz parte desse modelo de política de gestão da polis dentro da empresa, né? Dentro do trabalho. Nesse sentido, os resultados a serem alcançados pelo negócio seriam uma consequência da felicidade alcançada pelo grupo e não o contrário. Lideranças que se inserem em um modelo ultrapassado,
elas estão perdendo a oportunidade de desenvolverem novas formas de pensar o mundo do trabalho. E essa perspectiva poderia transformar radicalmente como nós vemos o sofrimento no trabalho. Não ver mais esse sofrimento como um problema individual, mas como um problema da empresa, um problema da organização, um problema a ser resolvido pelo governante da polis, que teria como objetivo máximo garantir a felicidade dos indivíduos que fazem parte dessa corporação. Me diz aí, o que você acha dessa perspectiva de trazer a política no seu sentido primário para dentro da organização? Você acha que isso pode funcionar? Deixa a sua mensagem, deixa o seu ponto de vista e lembre-se, trabalhar é preciso, sofrer não. Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima semana e um abraço.